Vamos abrir o livro de Salmos 32. Salmos 32. Salmos 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não seja como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos que sois retos de coração. Amém. Meus irmãos, é um salmo que fala de uma experiência negativa que o salmista teve, e ele passou por sofrimentos, intensos sofrimentos. O pecado tem consequências eternas e temporárias. Neste mundo, tanto o justificado pela fé em Cristo, quanto o ímpio podem sofrer penalidades por comportamentos pecaminosos. Então, além do sofrimento eterno dos que não se converterem, não aceitarem Jesus, nesta vida, mesmo o cristão recebe a mão pesada de Deus contra si, porque desobedeceu a Deus. Esse salmo foi escrito por Davi, por ter cometido o assassinato, o adultério, e agora ele estava sentindo o amor de Deus na vida dele. Por exemplo, nós percebemos que Caim, que não recebeu o Salvador, que não se converteu porque era do maligno, ele foi punido pelo Senhor por ter matado Abel. Deus impôs uma penalidade sobre ele. Agora, já um homem de Deus, como Moisés, que em vez de falar a rocha, ele feriu a rocha, mesmo servindo a Deus, Deus disse: olha, sua punição vai ser essa, você não entrará na terra prometida. Então a gente nota com muita clareza na Escritura que aqui, agora, crentes e ímpios são visitados com o juízo de Deus. Qualquer área da vida do crente e do ímpio que estão praticando a injustiça pode ser atingida pela mão pesada do Senhor. Um exemplo, Herodes, aquele que tinha mandado matar um servo do Senhor,
e quando ele estava se exaltando, porque alguém chamou ele de Deus, ou parece uma divindade, então veio um anjo, o feriu, e ele então morreu fisicamente e também vai morrer eternamente. Já agora, um homem de Deus como Davi, que fez esse adultério, esse assassinato, ele teve a morte do filho que nasceu dessa infidelidade, a espada jamais se apartou da sua família, e o que ele fez em oculto seria feito contra ele em plena luz do dia, que foi um dos seus filhos, né? Então vejam que de fato a iniquidade tem um preço, né? O salário do pecado é a morte. Quando for por disciplina de Deus, o nosso sofrimento, não obteremos alívio a não ser através do arrependimento. No caso específico do Salmo, o sofrimento, quer dizer, ele sentia os ossos como se esmagando, ele sentia a mão pesada de Deus, parece que ele tem aflição física, aflição emocional, consciência pesada. Tudo isso que está atingindo ele, está atingindo como uma disciplina divina contra o rei Davi. O rei Manassés, por exemplo, ele não ouviu os profetas, ele adorou os ídolos, e então Deus o repreendeu, ele não aceitou a disciplina, a repreensão, e Deus levantou um exército, destruiu o reino dele, e ele foi levado para o cativeiro. E lá na prisão, ele fez as confissões, e Deus atendeu o seu pedido, e ele retornou para a sua terra natal, e diz o texto sagrado, reconheceu Manassés que só o Senhor é Deus, né? Então, nesse caso específico de sofrimentos causados pela transgressão, medicamento não vai resolver. Só vai resolver arrependimento e fé. Se houver arrependimento, Deus removerá a sua mão disciplinadora. O pecado é a transgressão da palavra de Deus, seja no campo doutrinário ou moral. Tem coisas que as pessoas às vezes não atentam para isso. Não é só o pecado moral que Deus fica indignado. Deus também fica indignado com falso ensino. Quando nós adotamos um falso ensino, quando nós seguimos um falso ensino, quando nós ensinamos esse falso ensino, a disciplina de Deus pode acontecer. O que foi que aconteceu com aquela Jezabel que estava ensinando na igreja de Tiatira, ensinando os irmãos a prostituição e o adultério. Deus, eu vou ferir você, eu vou ferir os seus discípulos. Então nós precisamos atentar para isso, doutrinário e moral. Não devemos considerar pecado a quebra de tradição humana ou de nossa consciência não governada pela palavra de Deus. Vejam que às vezes as pessoas estão sofrendo na mente, não porque Deus disse alguma coisa ou proibiu, mas porque ela acredita que tendo um determinado comportamento aquilo é pecado, e a pessoa se angustia. Mas aí não é culpa de Deus, é culpa da consciência fraca, é culpa da consciência não esclarecida. Por exemplo, alguns acham que pode comer todo tipo de alimento, outros, porque a consciência é fraca, só come legumes. Então, se o homem sofre nessa situação é porque ele não compreende. Então, o que é pecado? Pecado é a transgressão da palavra de Deus, e não aquilo que nós supomos ou que os homens possam inventar. Deus, irmãos, conhece nossos caminhos. Salmo 139 diz: Senhor, tu me sondas, me conheces, sabe o meu deitar, o meu levantar, e de longe penetras no meu pensamento. Ele é um juiz justo e aplicará uma sentença ao pecador de acordo com a gravidade do seu pecado. Foi essa orientação
que Deus deu a Moisés para os juízes, que eles deviam dar uma sentença correspondente ao crime do faltoso. Olho por olho, dente por dente, pé, né, mão, tal. Então, qual é o ensino ali? Que o juiz deveria aplicar uma pena justa. Então, o nosso Deus, que é um juiz justo, aplica uma pena justa. Exemplo, o pai de João Batista, que entrou no templo e o anjo deu aquela notícia maravilhosa que Isabel ia dar à luz. E ele então duvidou de Deus. Ele não acreditou na palavra de Deus. E Deus então puniu ele. De que maneira? Ele disse, olha, você não vai conseguir falar até que o menino possa nascer. Ele levou 1 ano sem falar, até que o menino veio, né, à terra. Então, meus irmãos, Deus é amor, mas também é justiça. Então, nesse Salmo 32, esse Salmo 32 trata da queda de Davi, da consequência do pecado de Davi e a libertação através do arrependimento e fé. Eu não vou tratar tudo desse salmo hoje, mas quero levantar pelo menos 3 questões importantes aqui nesta noite. Em primeiro lugar, a aflição de origem pecaminosa, que é o caso de Davi, pode se manifestar por meio da infelicidade. Isto é, se a pessoa está pecando contra Deus e a sua palavra, Deus pode o atingir, tornando uma pessoa infeliz. Lembre que Davi, ele era um rei, ele era um homem que tinha posses, era um homem que tinha uma família grande, era um homem que tinha segurança, mas ele diz em outro salmo, que também refere-se a essa experiência, restitui-me a alegria da tua salvação. Veja então comigo aí que a aflição de origem pecaminosa pode se manifestar por meio da infelicidade. Essa palavra do versículo 1, olha, bem-aventurado, significa feliz. Feliz aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Feliz o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo. Se, por um lado, o homem que é perdoado encontra a felicidade, o homem em que Deus não imputa pecado encontra a felicidade, a pessoa que peca contra Deus é visitada pela tristeza. Os nossos pais, por exemplo, gozavam de felicidade no jardim, tinham tudo que era aprazível, mas quando eles desobedeceram a Deus, eles perceberam que estavam nus, ouviram a voz do Senhor, se escondeu, tiveram medo. Então a gente percebe que nossa transgressão à palavra do Senhor tem consequências nessa vida. A santificação traz felicidade, mas o pecado traz infelicidade. O perdão de pecados gera alegria, mas a falta perturba a mente. Está relacionado a felicidade com santidade e a tristeza com o pecado. Lembremos de Pedro, que negou ao Senhor Jesus Cristo. Jesus olhou para ele. E quando olhou para ele, ele saiu dali e chorou o quê? Amargamente. A tristeza bateu o coração dele, porque ele tinha pecado contra o Senhor. É por isso que é importante o que aparece no Evangelho na ressurreição. Quando Jesus ressuscita dos mortos, manda um recado. Vão para a Galileia, que eu vou encontrar com vocês. E diga a Pedro para ir também. Aquele que havia traído, o Senhor ainda estava para acolher. Louvado seja o nome do Senhor, né? Enquanto nossa consciência ainda não se tornou insensível pela nossa desobediência a Deus, ela nos incomodará por termos violado os seus mandamentos. Uma consciência pesada,
uma consciência ferida, porque transgrediu a palavra do Senhor. Lembra-nos os irmãos de José, que quando se viram em aperto, a consciência disse: poxa, nós estamos enfrentando essa situação porque vendemos o nosso irmão, né? Então a consciência estava atingindo Davi, ele não conseguia dormir porque ele estava sendo incomodado. Iremos, irmãos, nos sentir péssimos. Não teremos paz interior até que a comunhão com Deus seja restaurada. Nós vamos ter casa, vamos ter comida, vamos ter roupa, vamos ter emprego, mas não teremos paz. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor. Como eu citei anteriormente, no Salmo 51, Davi pede: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Era um homem que tem as coisas materiais, mas está triste, porque tinha desobedecido ao Senhor. A sensação de estarmos impuros diante de Deus pode nos incomodar. Mesmo que por fora pareçamos bem cuidados, sabemos que pecamos contra o Senhor e que isso cria uma barreira entre nós e Ele. Nós precisamos ter consciência disso. Não podemos, com a melhor roupa, encobrir a sujeira da nossa alma, do nosso coração. Por isso, o salmista fala da necessidade de ser lavado. Eu devo conceber que o rei toma banho, eu devo conceber que o rei tem roupas caras, eu devo conceber que o rei usa perfume, mas ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal, conforme a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Era um homem que, do ponto de vista humano, irrepreensível, mas ele sabia que havia uma sujeira na sua alma, no seu espírito. O medo do castigo divino nos acompanha. Mesmo com a comida à nossa frente, não conseguimos sentir aquela sensação de bem-estar. Às vezes, até perdemos o apetite, mesmo em relação aos pratos que mais apreciamos. Diz a palavra de Deus: os perversos não têm paz. Imagina a sua comida que mais gosta. Quando nós estamos no erro, até aquela comida não é saborosa mais, porque não temos uma comunhão preciosa com o Senhor. Para os perversos, para os pecadores, para os ímpios, para os transgressores, não há paz, diz o Senhor. Quando agimos de maneira errada, a alegria e a certeza da salvação desaparecem da nossa vida. Mesmo sendo crentes, muitas vezes nos sentimos perdidos. Tentamos ouvir diferentes vozes para silenciar nossa consciência. No entanto, no silêncio da noite, a culpa nos atormenta. Isso nos ajuda a entender porque Judas Iscariotes decidiu tirar a própria vida. A culpa pesava demais sobre ele e ele não conhecia aquele que pode perdoar os pecados. Sim, ele diz aos mestres, né, os líderes: pequei traindo sangue inocente. Mas ele não recorreu àquele que podia perdoar. E em desespero ele se matou. Diz então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo.
Então Judas, atirando-os para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Então, a gente nota como é grave o sentimento de culpa. A única maneira de lidarmos com a infelicidade causada pelo pecado é através do perdão. O Salmo diz, né? A sua mão pesava de dia e de noite, até que eu confessei o meu pecado e não ocultei. Aí o alívio chegou. Que coisa maravilhosa. É importante que confessemos nossas falhas ao Senhor. Precisamos acreditar no sacrifício de Cristo por nós. E assim a paz voltará a fazer parte de nossas vidas. A alegria de servir, de adorar o Senhor será profunda e nossas atividades diárias se tornarão mais agradáveis. Livra-me, diz Davi, dos crimes de sangue que ele mandou matar. Ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios. Do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Coisa linda, né? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando existe ausência de tristeza pelo pecado contra Deus e alegria pelo fato de pecar, somos ímpios e não crentes caídos. Em princípio, todo crente que peca vai ser infeliz. Tem de ser infeliz. É bom que seja infeliz, porque ainda há um toque do Espírito Santo na vida. Mas o homem que peca e se alegra e não sofre, essa pessoa não passou pela regeneração. Se não temos tristeza pelo pecado, estamos em Adão. Somos escravos do pecado. Satanás tem domínio sobre nós. Seguimos a sociedade alienada do Senhor. Nosso CEP na eternidade não será no céu, mas no lago de fogo. Se eu não me comovo, se eu não me entristeço, se eu não me abato por ter ofendido a Deus e ao próximo, é sinal que eu não sou do Senhor. Porque haverá, diz o apóstolo Paulo, homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. A segunda lição, a aflição de origem pecaminosa pode se manifestar por meio de doença. Nós falamos agora da culpa, dos sentimentos perturbados que geram o pecado ou a punição, mas Deus também pode agir até no corpo do indivíduo. Vamos ler aí o versículo 3? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Imagine, né? Quem tem problema de coluna, no joelho, ou artrose, essas dores incomoda. Mas essa dor aqui é dor por causa do pecado. É a punição divina. Embora Deus nos avise por meio de sua palavra, muitas vezes, quando estamos cometendo erros, temos dificuldade em ouvir suas advertências. Enquanto calei, ele não falou,
Ele sabia, ele foi orientado por Deus, mas não confessou o seu pecado. Às vezes, é preciso passar por situações difíceis para que consigamos reconhecer nossos pecados e nos arrependermos dele. Diz a palavra de Deus ao rei Manassés: falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes. Meus irmãos, Deus fala com a gente quando a gente erra. A questão é se nós vamos ouvir ou não o que Deus está falando. Porque diz a palavra de Deus: ouvi e a vossa alma viverá. Mas Manassés ouviu e não deu ouvidos. Deus levantou os exércitos da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus dos seus pais. Ele estava na prisão. É lá que ele está se humilhando na presença de Deus. Fez-lhes oração e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. É o Deus da misericórdia. Ele aprontou tanto, mas Deus foi misericordioso com ele. Por vontade divina, podemos sofrer com problemas mentais e emocionais devido aos nossos pecados. Se não nos arrependermos, essas dificuldades continuarão a nos afetar. O arrependimento e a confissão são ferramentas importantes para a nossa recuperação. Lembra muito o Nabucodonosor. Ele se ensoberbeceu e Deus disse: olha, vai acontecer com você o seguinte, você vai ter um comportamento de animal, vai passar um tempo sobre você, você vai agir como um animal, se não me falha a memória, 7 anos, até que você reconheça que Deus é dono de tudo e que Ele dá a quem Ele quer os reinos. E diz a palavra: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. É aí que Deus restaura o Nabucodonosor. Devido, irmãos, às nossas transgressões, podemos enfrentar problemas de saúde relacionados aos ossos. Os meus ossos envelheceram. E isso pode causar dores intensas. Isso nos deixará limitados em nossas atividades diárias. A ofensa que fizemos ao Senhor, ao desrespeitar sua santidade, pode refletir em nós, afetando nossa saúde interna. Nenhum dos 206 ossos do nosso corpo, além das cartilagens, tendões e ligamentos, ficará livre do julgamento de Deus. Deus pode visitar qualquer parte nossa. Diz o salmista: não me repreenda, Senhor, na tua ira, não me castigue no teu furor. Cavam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Salmo 38. É uma coisa maravilhosa, Deus querendo nos resgatar, né? Os nossos órgãos internos não estarão blindados da mão pesada do Senhor, porque pecamos contra Ele. Se vivermos em desobediência à lei de Deus, estamos sujeitos a sermos atingidos pela flecha do Todo-Poderoso. A doença, em alguns casos, não é clínica, mas pecaminosa. Diz a palavra de Deus: então lhe chegou às mãos,
essa mensagem que o profeta Elias mandou por escrito a Jeorão. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito assim: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e induziste a idolatria a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também matastes a teus irmãos da casa do teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e todas as tuas possessões. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia até que saiam as tuas entranhas. Esse homem teve algum câncer intestinal. Ele passou 2 anos em intenso sofrimento até morrer. Mas por que ele fez isso? Porque ele pecou contra o Senhor, pecou contra os seus irmãos, pecou contra o povo, e Deus o puniu nos seus órgãos especiais. Muitas pessoas da igreja em Corinto estavam passando por dramas de saúde devido à forma inadequada como participavam da ceia do Senhor. Não somos diferentes deles. Também cometemos erros contra o Senhor e, por conta de nossas falhas, podemos acabar enfrentando consequências na nossa saúde. Por isso diz o apóstolo Paulo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Lembre que o pastor está falando especificamente de enfermidades causadas por iniquidade. Não estamos dizendo que toda doença é causada pelo pecado. Não estou dizendo isso. Também não queremos insinuar que Deus apenas nos pune através de doença. Também não é verdade isso. Deus tem maneiras de agir. Ele sabe aonde que vai doer em cada um de nós e nos fazer voltar para Ele. No entanto, se estamos vivendo em pecado, é importante refletir se a doença que estamos enfrentando e não a de outra pessoa pode ser uma forma de disciplina. É interessante que alguém pode estar ouvindo essa mensagem pela internet ou nós mesmos aqui e depois começar a avaliar a vida do outro. Está com que dor? Estou com dor. Está em pecado, meu irmão. Não, meu irmão, essa mensagem não é para você sair aí examinando a vida dos outros, não. Examine a sua. Examine a sua para ver se a doença que você tem é causada pela iniquidade, a sua iniquidade, né? O pecado só pode ser tratado quando o reconhecemos diante de Deus. Não temos a capacidade de apagar ou remover o pecado. Essa é uma função que pertence somente ao Filho de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se estamos desobedecendo aos mandamentos do Senhor, é fundamental buscarmos a Jesus para receber perdão e libertação do pecado, como diz a palavra. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Em terceiro lugar e último, a aflição de origem pecaminosa tem como executor da penalidade o Deus Todo-Poderoso. Imagine aí, quem é que está aplicando a sentença que foi dada nos céus? Vamos ler o versículo 4. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor
se tornou em sequidão de estio. Que mão é essa? A mão poderosa de Deus. O Deus que sentenciou é o mesmo Deus que põe a mão. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, é a mão do Senhor que nos ajuda. Mas essa mão que nos ajuda é a mão que nos bate também. Deus é quem estabelece a sentença e a executa contra os que desobedecem a sua palavra. Sendo todo pecado contra Deus, Deus mesmo vem tirar satisfações contra os pecadores e os pune. Diz a palavra de Deus, horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Diz a palavra de Deus ainda em Romanos 12. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei. Quem retribui é o Senhor, é Ele que age. As punições que nossos pais receberam no jardim do Éden mostra que Deus, sendo santo, não aceita o pecado em suas criaturas. Nós que somos descendentes de Adão, sentimos em nosso corpo, alma, a justa e santa severidade da mão do Senhor. Porque diz a palavra, por um homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, a morte. A morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Então a gente vê que o nosso Deus realmente visita o ser humano e nós temos a prova no nosso próprio corpo mortal. Irmãos, Deus declarou a morte para os que viveram na época de Noé por causa dos pecados que estavam tendo tanto no coração quanto nas ações. As nossas impurezas internas, pensamentos, sentimentos, vontade, podem levar a consequências severas. Os pecados que cometemos também serão reprovados tanto por pessoas quanto por Deus. Podemos acabar perdendo todas as bênçãos que o Senhor nos deu por causa de nossas falhas. Por isso, precisamos de Jesus Cristo, que pode perdoar nossas transgressões e nos proteger do castigo divino. Porque os nossos pais, quando foram criados, foram colocados aonde? No jardim. Mas aí foi que Deus fez depois que eles pecaram, sai daqui. Não vai ficar mais aqui, não. Agora vá arar a terra, vá produzir o seu alimento. Então, meus irmãos, nós precisamos atentar para isso que Deus pode dar e Deus pode tomar. Se, porém, diz o apóstolo João, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A mão pesada de Deus caiu sobre o reino do norte por causa das suas múltiplas iniquidades e a falta de arrependimento à advertência divina. O reino do norte cai primeiro, 100 anos antes do reino do sul. Se não aceitarmos a repreensão do Senhor, sentiremos a ira santa de Deus. Jesus recebeu toda a ira de Deus em favor daqueles que nele creem. Meus irmãos, Jesus é a prova máxima que Deus não passa a mão no pecador, mas Ele pune. Ele puniu Jesus em nosso favor para nos resgatar. O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos, guardai os meus mandamentos, os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi,
a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados, de dura cerviz como seus pais, que não creram no Senhor. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou senão uma tribo de Judá. Mandou o exército assírio, e o exército assírio dizimou o reino do norte e acabou com o reino do norte. Anos depois, foi a vez do reino do sul sentir a fúria divina por ter seguido pelo mesmo caminho do reino do norte. Somos advertidos de que, se andarmos pelo caminho da transgressão, não vamos escapar do cinturão de Deus. Que possamos nos arrepender de nossas transgressões para não experimentarmos a mão pesada de Deus. Ou Cristo foi castigado em nosso lugar, ou seremos punidos por causa de nossas transgressões. Como diz a palavra, apartai-vos de mim, malditos. Não podemos nos esconder e escapar da ira de Deus por meios humanos. Ele nos achará e nos punirá. Pode levar algum tempo, mas o Senhor nos alcançará. Vamos confessar nossos pecados. Abandonemos nossas iniquidades. Creiamos em Cristo como Salvador do pecado. Clamemos por misericórdia e assim a mão pesada de Deus não cairá sobre nós. Há esperança. Arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério e envie Ele o Cristo que já vos foi designado. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei, perdoarei e sararei a sua terra. Concluo, meus irmãos. A maior aflição do pecado que podemos receber é a condenação eterna. Uma vez recebida, não tem como ser revista. Iremos chorar e gemer na eternidade sem nenhum tipo de alívio, porque pecamos contra Deus, contra o Deus eterno. Jesus mesmo disse que no dia do juízo ele vai dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Os que creem em Cristo não serão condenados eternamente. Isso é a mensagem do Evangelho. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas poderão ser disciplinados duramente pelo Senhor por andar em caminhos que não glorificam a Deus. Então, o crente vai ser punido na eternidade? Não. Mas aqui vai. Se andar errado, vai ter disciplina do Senhor. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Se o pecado não é acidental, mas proposital, como foi o de Davi, porque ele viu a mulher tomando banho, depois ele mandou saber quem era, mandou trazer, então não foi um pecado acidental, foi um pecado proposital. Se o pecado não é pontual, mas contínuo, se o pecado não causa tristeza, mas alegria, não passamos pela experiência de conversão. Não somos servos de Deus. Necessitamos ser salvos por Cristo para obtermos a justificação, que é o perdão, a santificação, que é a libertação do pecado, e a glorificação é que na eternidade o pecado não fará parte mais da nossa vida. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante?
De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Através somente de Cristo, podemos obter o perdão para o nosso pecado. Só Ele pode remover o nosso pecado. Ele está nos oferecendo o perdão para não sermos condenados com o mundo. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que palavra gloriosa. Cristo perdoa e liberta do pecado. Ele quebra a corrente que nos fazia pecar, nos dando um coração novo. Ele nos dá do seu Espírito para sermos capazes de andar no caminho do Senhor. Um cristão não é mais escravo do pecado, mas é servo da justiça. Louvado seja Deus. Devido às tentações e à falta de vigilância, iremos pecar e até ficar um determinado tempo debaixo do pecado. Vamos ser disciplinados por Deus e sofrer devido à nossa obstinação, mas por causa da intervenção de Deus, seremos perdoados e ajudados a vencer as tentações. Louvado seja o Senhor. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração.